Se você é torcedor do Cruzeiro, eu preciso te pedir uma coisa antes de qualquer outra informação que vai aparecer neste vídeo. Se inscreva agora mesmo no canal e ative as notificações. Porque o que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa pode mudar completamente alguns planos que a torcida imaginava para esta temporada. E se você quer ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que envolve o Cruzeiro, desde bastidores, negociações, movimentações do mercado e decisões que muitas vezes acontecem longe dos holofotes, você precisa estar inscrito aqui no canal. Porque tem notícia que explode de repente, pega todo mundo de surpresa e quem não está acompanhando acaba ficando para trás. E olha, o que surgiu nas últimas horas sobre uma das promessas do Cruzeiro deixou muita gente de olhos arregalados. Sim, você ouviu certo. Uma situação que ninguém imaginava que poderia acontecer tão rápido. Uma história que começou com muita expectativa passou por momentos de esperança dentro da torcida e agora acaba tomando um rumo que poucos previam. E antes de revelar todos os detalhes dessa história, eu preciso que você preste atenção em uma coisa muito importante. Nos últimos meses, o Cruzeiro passou por uma verdadeira revolução no elenco. Uma sequência intensa de chegadas e saídas que mexeu profundamente com a estrutura do time. Contratações que chamaram a atenção. Jogadores experientes desembarcando. Atletas jovens sendo negociados com o futebol europeu. Peças importantes deixando o clube. Outras chegando para assumir protagonismo. Tudo isso faz parte de um processo que a diretoria vem conduzindo para montar um elenco competitivo, equilibrado e preparado para os desafios da temporada. Mas como acontece em qualquer grande clube que passa por reformulação, algumas decisões acabam sendo mais difíceis do que outras. Algumas mexem diretamente com o coração da torcida. Algumas surpreendem até mesmo quem acompanha o clube todos os dias. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Porque uma das joias reveladas pelo Cruzeiro, um jogador que durante muito tempo foi apontado como uma peça importante para o futuro do clube, acabou tomando um caminho inesperado. Um caminho que gerou debate, que levantou questionamentos, e que fez muitos torcedores começarem a se perguntar se algo mudou nos bastidores da Toca da Raposa. A verdade é que nos últimos dias uma movimentação silenciosa começou a acontecer dentro do Cruzeiro. Conversas discretas, avaliações internas, reuniões entre dirigentes, comissão técnica e representantes do jogador. Tudo isso acontecendo longe das câmeras, longe das redes sociais e longe da maioria da torcida. Mas como sempre acontece no futebol, quando existe movimentação, uma hora a informação acaba vindo à tona. E quando essa informação apareceu, ela rapidamente começou a circular entre jornalistas, torcedores e analistas do futebol brasileiro. Porque ninguém esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Principalmente levando em consideração que o jogador em questão ainda é visto como um talento promissor, um atleta que cresceu dentro da estrutura do Cruzeiro, que passou por diversas etapas nas categorias de base, que carregava consigo a expectativa de se consolidar no time profissional. Mas o futebol tem dessas coisas. Nem sempre o talento é suficiente. Nem sempre a expectativa se transforma imediatamente em espaço dentro do elenco principal. E foi exatamente esse cenário que começou a se desenhar nos primeiros meses desta temporada, com a chegada de novos reforços, com mudanças no estilo de jogo, com decisões técnicas que alteraram a forma como o elenco passou a ser utilizado. Alguns jogadores ganharam mais oportunidades, outros acabaram perdendo espaço. E quando um atleta começa a perceber que as chances estão diminuindo, uma nova conversa começa a surgir. Uma conversa que envolve planejamento, uma conversa que envolve desenvolvimento. Uma conversa que envolve o futuro da carreira. Foi nesse contexto que uma das joias do Cruzeiro começou a analisar possibilidades. E a decisão que foi tomada acabou surpreendendo muita gente. Segundo a apuração do jornalista Samuel Venâncio, uma negociação foi encaminhada nos bastidores da Toca da Raposa. Uma negociação que envolve um empréstimo. Um movimento estratégico pensado tanto pelo clube quanto pelo staff do jogador. O objetivo é simples: buscar minutos em campo. Buscar sequência de jogos. Buscar crescimento dentro do futebol profissional. E é aqui que entra o nome que começou a aparecer nas manchetes. O meio-campista Vitinho. Sim, o jovem de 22 anos que surgiu como uma das promessas das categorias de base do Cruzeiro acaba de encaminhar um acordo para defender outro clube nesta temporada. Mas o destino escolhido acabou surpreendendo ainda mais a torcida. Vitinho está a caminho do Náutico. O clube pernambucano que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro será o novo destino do meia até o fim desta temporada. E quando essa informação começou a circular, as reações foram imediatas.
Muitos torcedores ficaram surpresos. Outros entenderam a decisão. Alguns começaram a levantar perguntas importantes. Será que Vitinho realmente perdeu espaço no Cruzeiro? Será que a comissão técnica não enxerga mais o jogador como parte do planejamento imediato? Ou será que esse empréstimo faz parte de um plano maior para preparar o atleta para voltar ainda mais forte no futuro? Para entender melhor essa situação, precisamos olhar para o início da temporada. Vitinho começou 2026 com a expectativa de conquistar mais espaço no elenco. Mas a realidade acabou sendo diferente. Até agora, o meia entrou em campo apenas 2 vezes. E ambas as oportunidades aconteceram logo nos primeiros jogos do ano, contra o Pouso Alegre e contra o Tombense. Nos 2 casos, o jogador saiu do banco de reservas. Participações curtas, minutos limitados. E depois disso, o espaço simplesmente desapareceu. Enquanto outros jogadores passaram a ser utilizados com mais frequência. Enquanto novas peças começaram a ganhar protagonismo dentro do elenco. Vitinho acabou ficando cada vez mais distante das opções principais. Foi então que surgiu a decisão que agora está sendo confirmada. Cruzeiro e staff do jogador optaram por buscar um acordo por empréstimo. A ideia é clara: dar ao atleta a oportunidade de jogar com regularidade, ganhar experiência e voltar ao Cruzeiro mais preparado. O destino escolhido foi o Náutico, um clube tradicional do futebol brasileiro, com uma torcida apaixonada, e que busca montar um elenco competitivo para a disputa da Série B. Para o Náutico, a chegada de Vitinho é vista como uma oportunidade interessante. Um jogador jovem, com formação em um dos grandes clubes do país, e com potencial para evoluir ao longo da temporada. Já para o Cruzeiro, a movimentação faz parte de um cenário maior, um cenário que envolve diversas mudanças no elenco. Porque quando analisamos o mercado de transferências recente da Raposa, fica claro que muita coisa aconteceu. No lado das contratações, o clube trouxe nomes importantes. Gerson chegou vindo do Zenit. Chico da Costa foi contratado após passagem pelo Mirassol. Matheus Cunha chegou em transferência gratuita. Bruno Rodrigues foi contratado por empréstimo. Nézer Villarreal também desembarcou como reforço. E Fagner foi contratado em definitivo. Mas enquanto alguns chegam, outros acabam saindo. Cauã Baptistella foi vendido ao Metalista Kharkiv da Ucrânia. Fernando foi negociado com o Santa Clara de Portugal. Ryan Guilherme foi transferido para o Rio Ave. Cauã Prates tem acerto para se juntar ao Borussia Dortmund em agosto. Arthur Viana foi negociado com Caxias. João Pedro seguiu para o Londrina. Marlon foi vendido ao Grêmio. Zé Ivaldo foi negociado com o Santos. Tevis foi emprestado ao Yokohama Marinos do Japão. Léo Aragão seguiu por empréstimo para o Avaí. Ian Lucas foi emprestado ao Atlético. Rodriguinho seguiu para o Fortaleza. Gabigol foi emprestado ao Santos. Elibelton Palacios deixou o clube após fim de contrato. O Everton também saiu ao término do vínculo. Mateu Gamarra retornou após fim de empréstimo. Bolassia encerrou seu contrato. Eduardo também deixou o clube. E agora Vitinho entra nessa lista de movimentações. Uma lista que mostra claramente que o Cruzeiro está passando por um momento de reestruturação profunda. Mas a grande pergunta que fica no ar é outra. Esse empréstimo pode mudar o futuro do jogador? Porque o futebol está cheio de histórias parecidas. Jogadores que saíram por empréstimo, ganharam espaço em outro clube, voltaram mais maduros, e acabaram se transformando em peças importantes. Será que esse pode ser o caso de Vitinho? Será que o meia pode aproveitar essa oportunidade no Náutico para mostrar todo o seu potencial? Ou será que essa saída representa algo mais definitivo dentro do planejamento do Cruzeiro? Por enquanto, essas respostas ainda não existem. O que existe é expectativa. Expectativa sobre como o jogador vai se adaptar ao novo ambiente. Expectativa sobre o desempenho que ele poderá apresentar na Série B. E expectativa sobre como essa história vai continuar sendo escrita. Porque no futebol tudo pode mudar muito rápido. Um jogador que hoje parece distante do elenco principal pode voltar com status de protagonista. Uma temporada em outro clube pode transformar completamente a percepção sobre um atleta. E quando analisamos com calma a história recente do futebol brasileiro, encontramos vários exemplos que mostram exatamente isso. Jogadores que saíram desacreditados. Atletas que foram emprestados quase como uma última tentativa. Jovens que precisavam provar que estavam prontos para um desafio maior, e que voltaram completamente diferentes, mais fortes mentalmente, mais preparados fisicamente, mais confiantes dentro de campo. O empréstimo muitas vezes funciona como uma espécie de prova final.
uma etapa decisiva que pode definir o rumo de uma carreira. E no caso de Vitinho, esse cenário pode ser exatamente o que o jogador precisa neste momento, porque existe algo que muitas vezes a torcida não percebe imediatamente. O salto das categorias de base para o futebol profissional não é simples. É uma mudança enorme. O ritmo dos jogos é diferente. A pressão é muito maior. A cobrança é constante. E a disputa por espaço dentro de um elenco profissional é brutal. Principalmente em um clube do tamanho do Cruzeiro. Um clube que carrega história. Um clube que tem torcida apaixonada. Um clube onde cada jogo é acompanhado por milhões de olhos atentos. Dentro desse contexto, cada decisão da comissão técnica acaba tendo um peso enorme. E quando um treinador como Tite assume o comando de um elenco, as escolhas passam a seguir uma lógica muito específica. Experiência, disciplina tática, regularidade dentro de campo, capacidade de responder em jogos grandes. Tudo isso passa a ser analisado com ainda mais rigor. E quando um jogador jovem ainda está em processo de desenvolvimento, muitas vezes a melhor decisão não é mantê-lo no banco. A melhor decisão pode ser colocá-lo em um ambiente onde ele tenha minutos, onde ele possa errar, onde ele possa crescer, e onde ele possa mostrar tudo aquilo que talvez ainda não tenha conseguido demonstrar dentro do Cruzeiro. É exatamente aí que entra a importância desse empréstimo para o Náutico, porque o clube pernambucano oferece algo fundamental para um jogador jovem: tempo de jogo, responsabilidade dentro de campo, participação constante nas partidas. Na Série B, o nível de competitividade é altíssimo. Os jogos são duros, as viagens são longas, os confrontos são intensos. E para um jogador jovem, esse tipo de cenário pode funcionar como uma verdadeira escola. Uma escola de futebol profissional. Se Vitinho conseguir aproveitar essa oportunidade, ele pode voltar ao Cruzeiro em um nível completamente diferente. Mais experiente, mais confiante, mais preparado para disputar espaço dentro do elenco. Mas ao mesmo tempo existe também outro lado dessa história. O lado que muitos torcedores começam a se perguntar em silêncio. Será que esse empréstimo é apenas um processo de desenvolvimento? Ou será que ele também pode indicar uma mudança de planos dentro do Cruzeiro? Porque quando um jogador perde espaço no elenco, algumas coisas podem estar acontecendo nos bastidores. Mudanças no estilo de jogo, novas prioridades dentro da comissão técnica, a chegada de reforços que ocupam posições semelhantes, ou até mesmo uma nova visão sobre o elenco. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, alguns atletas acabam sendo impactados diretamente. Não significa necessariamente que o clube desistiu do jogador, mas pode significar que o caminho até o protagonismo ficou mais longo, mais difícil, mais competitivo. E é justamente nesse ponto que o futebol se torna imprevisível, porque existem jogadores que encaram esse tipo de desafio como motivação, atletas que usam o empréstimo como combustível, que entram em campo com uma única missão: provar que ainda têm muito a oferecer, provar que podem voltar mais fortes, provar que merecem uma nova chance. Se Vitinho conseguir transformar essa experiência no Náutico em uma sequência consistente de boas atuações, tudo pode mudar rapidamente. A percepção da torcida muda, a análise da comissão técnica muda, e o próprio mercado passa a olhar para o jogador com outros olhos, porque no futebol profissional, tudo é resultado. Se o jogador entra em campo e responde com desempenho, as portas voltam a se abrir, e talvez seja exatamente isso que Vitinho esteja buscando agora. Um ambiente onde ele possa mostrar seu futebol sem a pressão imediata de disputar espaço em um elenco cheio de opções. Um lugar onde ele possa recuperar confiança, onde possa se sentir novamente protagonista dentro de campo. E se isso acontecer, a história pode tomar um rumo completamente diferente. O futebol brasileiro está cheio de casos assim. Jogadores que saíram por empréstimo, voltaram mais fortes, e acabaram se tornando peças importantes dentro de seus clubes de origem. Agora a pergunta que fica no ar é simples. Será que Vitinho será mais um desses casos? Será que a torcida do Cruzeiro ainda vai ver esse jogador brilhando novamente com a camisa celeste? Ou será que esse capítulo representa apenas o início de uma trajetória que seguirá em outro caminho? Essas respostas só o tempo poderá dar. O que sabemos neste momento é que uma nova etapa da carreira do jogador está prestes a começar. Uma etapa cheia de desafios, cheia de oportunidades, e cheia de perguntas que ainda precisam ser respondidas dentro de campo. Agora eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que Vitinho pode voltar mais forte depois dessa passagem pelo Náutico? Você acha que o Cruzeiro fez a escolha certa ao emprestar o jogador?
Ou você acredita que ele deveria ter recebido mais oportunidades dentro do elenco principal? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Porque a opinião da torcida do Cruzeiro sempre faz a diferença quando essas decisões aparecem. E se você quer continuar acompanhando todas as notícias do Cruzeiro, todos os bastidores da Toca da Raposa e todas as movimentações que podem impactar o futuro do clube, se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos próximos vídeos. Porque no futebol, uma nova informação pode surgir a qualquer momento. E quando surgir, você vai querer estar aqui para saber exatamente o que está acontecendo dentro do Cruzeiro.